Bom dia, meu nome é João Gabriel Mingotti e eu vou falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira de 1789. Bom, uma contextualização histórica. No final do século XVIII, Minas Gerais vivia uma profunda crise econômica. A produção de ouro caía rapidamente, mas a coroa portuguesa mantinha uma cobrança rígida de impostos, como o quinto, seria 20% de todo o ouro extraído, a finta, meta anual de cobrança, e a derrama seria uma cobrança forçada quando a meta não era atingida. E por isso a população vivia numa tensão e medo, e foi relatado em diversos documentos na época. E uma citação é do governador Luiz da Cunha Menezes, que ele escreveu em 1788. A capitania está inquieta. O povo murmura contra os tributos que Sua Majestade ordena. Isso foi um arquivo histórico ultramarino. E ao mesmo tempo, ideais iluministas circulavam entre as elites mineiras, e eles foram trazidos por livros clandestinos e relatados da independência dos Estados Unidos, que foi no ano de 1776. Quem eram os Inconfidentes? Bom, os conspiradores eram principalmente membros da elite mineradora, intelectuais e militares, com apenas uma figura mais popular que seria o Tiradentes. Bom, então seriam as elites rurais e senhores de escravos, como Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, que eles desejavam reduzir impostos e proteger propriedades. Mineradores endividados, a decadência do ouro, ela atingia diretamente aos seus lucros. Os militares, oficiais como Francisco de Paula Freire de Andrade, tinham formação elevada e contato com ideais iluministas. Intelectuais e membros do clero. Poetas, advogados e padres educados. Exemplos é Tomás Antônio Gonzaga, Padre Rolim e Padre Toledo. E o Tiradentes, o único que não pertence à elite. Um militar de baixa patente defendia a maior participação popular. E foi também quem mais falava abertamente sobre a causa. E algumas das citações diretas dos atos de devassa é do Tiradentes: eu, por ser patriota, sempre desejei ver livre esta terra. E pelo Tomás Antônio Gonzaga: os povos estão arruinados, sem poder satisfazer aos quintos e tributos. Os Inconfidentes queriam independência ou defendiam os interesses da elite? Bom, a gente tem duas perguntas. A primeira é: havia um projeto de independência? Sim, mas limitado. E as reuniões que tinham, elas discutiam sobre a criação de uma república com capital em São João del Rei, liberdade econômica para manufaturas, construção de uma universidade e fim da derrama e de impostos abusivos. Isso demonstra a influência iluminista e desejo de autonomia. E uma citação direta dos documentos apreendidos de um rascunho de projeto é: a nova república se regerá por representantes escolhidos pelo povo. Bom, e a nossa segunda pergunta é: era um movimento popular? Não, era uma revolta da elite. Alguma das provas é: não havia intenção de abolir a escravidão. Muitos defendiam libertar apenas os escravos que lutassem pela revolução, por interesse, não por ideologia. E a liderança do movimento era composta pela elite econômica. E uma citação direta é do Padre Toledo, que afirmou nos Autos de Devassa: libertar todos os escravos seria temerário e perigoso. Ou seja, eles buscavam liberdade política, mas não uma liberdade social. Quais foram as consequências do movimento? Antes que o plano fosse executado, o Alferes Joaquim Silvério dos Reis denunciou a conspiração, e a coroa reagiu com violência, fez prisões em massas, o exílio de vários membros, o enforcamento e esquartejamento de Tiradentes em 1792. E uma citação é da rainha Maria I: que o réu Joaquim da Silva Xavier seja morto, esquartejado e seus membros espalhados para exemplos aos rebeldes. E a execução pretendia servir como mensagem de terror. Qual a conexão com o presente? Bom, o legado republicano. A República de 1889 transformou Tiradentes em um símbolo nacional, usando sua figura para legitimar um novo regime. Bom, o debate sobre a desigualdade social. A análise da Inconfidência permite discutir aspectos que ainda permanecem no Brasil, como a concentração de poder na mão das elites, movimentos políticos sem a ampla participação popular e também a manutenção de desigualdades estruturais. Além da educação e memória histórica, a imagem de Tiradentes, com cabelos longos e barba, inspirada em representações de Cristo, foi criada no século XIX. Não corresponde à realidade histórica. Isso mostra como a história pode ser usada politicamente. E, em questões físicas, conflitos entre alta tributação e autonomia regional ecoam nos debates atuais sobre carga tributária, federalismo e distribuição de recursos entre estados e União.
Bom, a análise crítica, os prós foram os que introduziu ideias iluministas no Brasil, propôs república, universidade e reformas econômicas, combateu os abusos fiscais da metrópole. Porém, os contras foi um movimento elitista e ilimitado, não defendia o fim da escravidão, a falta de apoio popular e militar, e além de divisões internas entre os conspiradores. E quais foram as consequências? As consequências foram a repressão violenta, Tiradentes executado, fortalecimento da vigilância portuguesa e além da transformação simbólica do movimento no século XIX. Então, a conclusão do seminário foi que a Inconfidência Mineira foi um movimento complexo. Combinou ideais iluministas e objetivos republicanos, mas manteve a estrutura elitista e escravista da sociedade mineira. Não foi uma revolta popular, e sim uma tentativa da elite de garantir uma autonomia política e econômica. Sendo assim, deixou um legado simbólico profundo, influenciando os rumos da independência e a construção do imaginário republicano brasileiro. E esse foi meu seminário sobre Inconfidência Mineira de 1789. Agradeço pela atenção. Um abraço.